Capítulo 2. Pregador e operador de um milagre de cura. Ofélia olhou para seu pai toda esperançosa e perguntou: Por favor, papai, posso ser batizada hoje à noite? A série de reuniões de reavivamento a que ela e o pai assistiam estava para encerrar-se. O pai percebia quão ansiosa estava ela, mas o clima extremamente frio o fez hesitar. Agora, Ofélia, disse ele com amor, já está muito tarde. São 3 ou 4 quilômetros para ir até o lago num trenó aberto, depois voltar, e ainda temos outros 20 quilômetros até nossa casa. Esta é uma das noites mais frias que já tivemos. Além disso, está congelado nas margens. Ofélia estivera ouvindo os sermões dos ministros e sentia que precisava ser batizada antes de voltarem para casa. O Espírito Santo lhe tocará o coração, e ela não queria esperar outro dia. Está certo, disse ela, ansiosamente. Sei que está muito frio, mas posso aguentar. Eu realmente quero ser batizada hoje à noite. Por favor, papai. Isso significa muito para mim. Um dos ministros, em pé ali perto, ouviu a conversa. Notando a ansiedade no rosto de Ofélia voltado para cima e seu óbvio anelo de fazer uma demonstração pública de seguir a Jesus, ele se voltou para o pai dela. Irmão Edson, disse, para mim será uma alegria ir ao lago com o irmão e sua filha e batizá-la. Creio que o Senhor nos protegerá de quaisquer efeitos nocivos do frio. Assim, o Sr. Edson, a filha e o amigo foram até o lago gelado. Com uma machadinha afiada, quebraram gelo suficiente para poder entrar na água. Ali, num frio extremo, apenas com uma lanterna para iluminar, Ofélia foi batizada, disposta a entregar a vida a Jesus. Voltando para o local das reuniões, Ofélia e seu novo amigo vestiram roupas secas e quentes. Ela se sentia extremamente feliz porque o ministro se dispusera a sair no tempo frio e entrar na água gelada para atender o desejo do seu coração. Sua felicidade não conhecia limites quando ela agradeceu repetidamente a bondade dele. As horas tinham passado rapidamente e a maioria dos que estiveram na reunião já havia ido para casa. Agora, bem agasalhados com casacões e cobertores, o pastor, Ofélia e seu pai se acomodaram e voltaram para suas casas. O alegre tilintar dos sininhos dos arreios combinava com as felizes batidas do coração de Ofélia. Como seu pai havia predito, já era muito tarde quando o cavalo e o trenó entraram na propriedade. E foi mesmo uma viagem enregelante, mas nenhum deles se importava. Cultivavam um relacionamento amoroso, e Ofélia tinha facilidade para conversar com seu pai. Os quilômetros passaram rapidamente enquanto ambos falavam sobre o amor de Jesus e seus planos para a vida dela. Já fazia horas que eles haviam comido os lanches que tinham levado, e estavam famintos. A mamãe aqueceu um pouco de comida e fez chocolate quente. Acharam tudo saboroso enquanto estavam sentados à grande mesa da aconchegante cozinha e quanta coisa tinha Ofélia para contar à mãe. Mamãe também ficou emocionada ao saber que a filha havia dedicado a vida a Jesus. Esse incidente aconteceu no fim de um reavivamento em 1855, 11 anos após o grande desapontamento, e nos apresenta Hiram Edson, fazendeiro, ativo leigo cristão e dedicado pai de 6 filhos. O grande desapontamento. Hiram Edson era membro da Igreja Metodista no município de Ontário, Nova York, quando ouviu pela primeira vez a mensagem da breve volta de Jesus. Como homem que apreciava andar com o Senhor, seu coração se abriu à voz do Espírito Santo e ele aceitou a mensagem da volta de Jesus. Bom amigo e vizinho, partilhava esse conhecimento recém-adquirido com todos os que se dispunham a ouvir. Aquilo se tornou uma voz quase audível que lhe dizia: "E vai e cure seu vizinho doente." Edson sabia que o homem estava gravemente enfermo. Na verdade, o médico o havia desenganado. Edson indagou a si mesmo se aquela ordem é quase audível afora só imaginação. Então, ao refletir sobre a experiência em comum, concluiu que não queria perder uma oportunidade de obedecer a seu senhor. Colocando rapidamente as botas e o casaco, apressou-se em ir até a casa do Sr. Brown. Quando ninguém respondeu à batida na porta, ele entrou, olhando a sala onde vários membros da família cochilavam em suas cadeiras. Entendendo que estavam exaustos por cuidar do enfermo, Edson pegou a vela do seu lugar na mesa do corredor e silenciosamente se dirigiu ao quarto do doente. O Sr. Brown estava deitado quieto e imóvel no travesseiro branco, sendo quase imperceptível a sua respiração. Edson colocou a mão sobre o ombro do homem e falou as palavras que Deus lhe deu. "Irmão,
o Senhor Jesus lhe restitui a saúde. Imediatamente, o Sr. Brown abriu os olhos, sorriu, jogou as cobertas de lado e saiu da cama quase saltando. A cor lhe voltou à face. Seus braços e pernas, anteriormente fracos, estavam fortes. Para o deleite de Edison, o homem andou pelo quarto, bradando louvores a Deus. O Senhor o havia curado por completo. A família adormecida despertou ao som das altas vozes, e todos foram correndo ver o que acontecia. A esposa tinha certeza de que seu esposo falecera. Os filhos tinham certeza de que o pai havia morrido. Mas não. Ele estava muito vivo, louvando ao Senhor por seu poder de cura. Eles mal sabiam como reagir. Mas Iran Edson sabia o que fazer. Dirigiu a família toda numa jubilosa oração de louvor e ação de graças. A presença do Espírito Santo foi tão evidente no quarto que vários membros da família se converteram ali, naquele momento. Passaram a crer em Jesus como o Filho de Deus e dedicaram-lhe a vida. A manhã seguinte encontrou o Sr. Brown que apenas horas antes estivera doente para morrer ao lado da estrada, cortando lenha. O médico aproximou-se em sua pequena carruagem e, ao ver o paciente cortando lenha, gritou: "E é você mesmo, Brown?" Esperava encontrá-lo morto. Podemos imaginar o sorriso do paciente. "Não, senhor, doutor. Não estou morto coisa nenhuma. Estou bem. Porque Deus me curou." E a vizinhança toda ficou alvoroçada com a notícia. Haveria uma reunião naquela noite na igrejinha próxima, e Edson preparou a carroça e levou a família e o Sr. Brown até a pequena casa de reuniões. Ficaram surpresos por encontrá-la quase repleta. A breve mensagem do pastor deixou um pouco a desejar naquela noite, não tendo sido interessante nem proveitosa. Quando ele terminou de falar, deu sem muita ênfase uma oportunidade para que fossem ouvidos testemunhos, e várias pessoas se puseram em pé para louvar ao Senhor, inclusive o Sr. Brown. Mesmo assim, o pastor não parecia ter consciência de que algo incomum estava acontecendo, pois fez o convite num tom apático e monótono. "Se houver alguém aqui que deseja uma oração especial em seu favor, por favor se coloque em pé", entoou ele. Imediatamente, todos se puseram em pé. Algo maravilhoso havia acontecido naquela comunidade. Um amigo e vizinho fora curado por Deus e um grande reavivamento começou naquela mesma noite. Muitas pessoas experimentaram uma genuína conversão. Deus estava atuando entre elas, e não tinham dúvida quanto a isso. Só faltava que o pastor também tivesse uma renovada experiência com seu mestre. Desapontados. Muitas reuniões de oração e louvor se realizaram no espaçoso e convidativo lar de Iran Edson e família durante as semanas anteriores a 22 de outubro de 1844. Tornará-se o principal lugar de encontro para aqueles que, na região, esperavam a breve volta de Jesus. Mas o dia 23 de outubro de 1844 trouxe uma infeliz e sombria manhã para os milhares de mileritas que haviam esperado que seu senhor voltasse literal e visivelmente à terra no dia anterior. Haviam encerrado ou passado adiante os seus negócios. Haviam feito o melhor para acertar tudo com Deus, com os vizinhos e com todos os conhecidos. Haviam esperado confiantemente estar, àquela altura, no reino celestial. Em vez disso, seus pés continuavam firmemente plantados no úmido solo outonal, e sentiam-se vencidos pelo desapontamento. O dia, contudo, guardava um dos mais dramáticos incidentes do movimento adventista, e Iran Edson esteve diretamente envolvido nele. Mas voltemos ao dia anterior. O dia 22 de outubro começara claro e limpo sobre a vila de Port Gibson, Nova York. O lar de Iran Edson ficava a 1,5 km da vila, lugar conveniente para o encontro dos crentes que moravam naquela área. Eles se reuniriam lá para esperar. Desde o romper do dia, começaram a chegar carroças e carruagens cheias de sinceros crentes homens, mulheres e crianças ansiosos por testemunhar a pequena nuvem que lhes traria Jesus. Ao longo do dia, vigiaram e aguardaram felizes, cantando hinos e lendo as promessas e profecias da Bíblia uns para os outros. As crianças brincavam discretamente, conservando os olhos e ouvidos voltados para o céu e para a conversa dos adultos. Entardeceu, o sol desapareceu por trás das montanhas e as esperanças deles começaram a desaparecer. Bravamente vigiaram até a meia-noite. O relógio de parede marcou as 12 horas. O dia se foi e, com ele, suas esperanças do retorno de Jesus. Ficaram arrasados.
O que dera errado? Que significava aquilo? Jesus iria voltar para levá-los para o lar? Eram falsas as profecias da Bíblia? Onde estava Deus quando mais precisavam dele? Mas a fé de Iran Edson permaneceu firme. Ele fez com que o grupo se lembrasse de que muitas vezes o Senhor lhes enviará auxílio exatamente quando mais necessitavam. Garantiu-lhes que Deus conhecia seu desapontamento, e que de alguma forma os confortaria. Escrevendo sobre sua experiência depois de passada a meia-noite, Edson confessou: choramos e choramos até o alvorecer. Foi um período aflitivo de pesar. Depois de terem orado e recebido a certeza da contínua orientação de Deus, muitos daqueles que se haviam reunido na propriedade de Edson voltaram lentamente para casa, esperando não encontrar nenhum dos seus vizinhos. Durante a espera pela volta de Cristo, já haviam suportado a zombaria dos descrentes. Não precisavam agora ouvir mais expressões de provocação e de regozijo com a desgraça alheia. Pela manhã, Edson sugeriu a alguns homens que ainda se encontravam em sua casa que se dirigissem ao celeiro para orar. O local escolhido para a oração foi um recinto pequeno e quase vazio usado para estocar a ração do gado. Fecharam a porta e ajoelharam-se para orar. Não sabemos o que disseram ou como o Espírito os consolou, mas de alguma forma tiveram a certeza de que suas orações foram ouvidas e de que havia uma explicação para o seu desapontamento. As evidências sugerem que o Rua L. Crozier era um dos homens que ainda se encontravam na casa de Edson no início da manhã. Pode até ser que ele estivesse morando temporariamente com a família Edson. De qualquer forma, Ira e o irmão Crozier decidiram visitar alguns outros crentes e encorajá-los. Evitando a estrada, atravessaram um dos extensos campos de Edson, onde os pés de milho permaneciam silenciosos e as abóboras continuavam presas aos rastejantes pés escuros e secos. Subitamente, Edson sentiu como se a mão de alguém o tocasse no ombro, fazendo-o parar no mesmo instante. O milharal parecia transformado pela luz e pela glória. Ele viu algo que parecia uma visão. Viu que Jesus, nosso sumo sacerdote, havia entrado naquele dia no lugar santíssimo do santuário celestial para iniciar sua obra de juízo. Como um novo alento, a compreensão se tornou muito clara na mente de Iran Edson. Não era a terra que devia ser purificada, mas o lugar santíssimo do santuário celestial. Deus havia respondido às suas orações. Quando Edson parou no meio do milharal, Crozier continuou caminhando, perdido em seus próprios pensamentos. Foi só quando chegou à cerca que percebeu que estava sozinho. Olhando para trás, viu Edson simplesmente parado no meio do campo. Irmão Edson chamou ele. Por que está parado? Deus está respondendo à nossa oração da manhã, dando luz acerca do nosso desapontamento, respondeu Edson. Iran Edson compreendeu que a profecia havia sido cumprida. Eles tinham simplesmente se enganado quanto ao evento. Essa maravilhosa notícia se espalhou entre os crentes leais. Não entenderam completamente, mas creram. Uns poucos homens começaram imediatamente a submeter o assunto a um completo exame através da Bíblia. Pode ter havido outros envolvidos, mas Iran Edson, o Dr. F. B. Han e o Rua L. Crozier estavam entre os que começaram aquele estudo da Escritura para testar e provar a visão de Edson. Isso exigiu um bom tempo, mas, enquanto estudavam a Bíblia, Deus os guiou às verdades que tinha para eles. Enquanto os homens estudavam e discutiam a situação, chegaram à conclusão de que deviam publicar pelo menos mais uma edição do The Day Dazon, o jornalzinho criado para disseminar a mensagem da breve volta de Jesus. Embora não restasse dinheiro a nenhum dos homens, eles sentiam a convicção de que deviam encontrar os meios de publicar pelo menos mais uma edição do jornal. Seus companheiros crentes deviam ter a oportunidade de saber que havia uma explicação para o seu desapontamento. Eles precisavam espalhar a notícia aos que tinham sido tão dolorosamente provados. Saíram a trabalhar literal e figuradamente para juntar os meios necessários para a impressão do jornal, e de alguma forma encontraram dinheiro suficiente para uma nova edição. A senhora Edson chegou a vender algumas preciosas pratarias do seu casamento para ajudar a suprir a necessidade. Enquanto os homens compilavam uma lista de endereços, descobriram que alguns crentes haviam sumido, outros tinham voltado às suas antigas igrejas, outros ainda haviam desistido completamente da fé. Mas o jornal foi enviado a todos cujos nomes e endereços estavam disponíveis. Foi um dia feliz aquele em que Iran Edson abriu sua caixa de correspondência e encontrou várias respostas entusiásticas e agradecidas de alguns que haviam recebido o jornal.
expressavam sua gratidão pela luz sobre o santuário e o juízo. Ele recebeu uma carta de alguém chamado Tiago White e outra do capitão José Bates. Perguntavam se seria possível marcar uma reunião daqueles que criam nessa nova luz, a fim de poderem estudar juntos. Hiram Edson já vinha planejando um encontro assim na sua fazenda, e foi um grupo entusiasmado que se reuniu para o estudo pouco tempo mais tarde. José Bates estava entre eles. Tiago White pretendera ir, mas foi chamado para um funeral. O pequeno grupo se reuniu na casa de Edson com a mente aberta à nova luz que Deus havia revelado sobre o santuário. Desfrutando o companheirismo do estudo em conjunto, absorveram a luz que Deus lhes revelava. Edson não sabia que José Bates era ministro, mas cortesmente o convidou a presidir a reunião. A certa altura do estudo, Bates decidiu que era hora de partilhar outra mensagem com o grupo. Em seu bolso, por acaso, havia um exemplar do seu livreto sobre o sábado. Tirando-o, começou a lê-lo para o grupo. Hiram Edson ficou tão estupefato e entusiasmado que mal conseguiu ficar quieto até que o capitão Bates terminasse. Tão logo foi concluída a leitura, Edson se pôs em pé de um salto. "Irmão Bates, isso é luz e é verdade!" exclamou ele. "O sétimo dia é o sábado, e lhe faço companhia para guardá-lo." Prosseguiu dizendo aos homens que, logo depois de ter recebido a luz sobre o santuário lá fora no milharal, ele tivera a impressão de que o sétimo dia é o sábado. Mas até aquele momento, não tive a convicção de que seria importante guardá-lo. Agora estava convencido de que isso era importante, e quis começar a guardar o sábado imediatamente. Seu amigo Crozier, porém, não estava tão ansioso por apressar-se, e aconselhou prudência: "Vamos devagar, irmãos. Vamos devagar. Sejamos cautelosos. Não queremos avançar sobre novas plataformas até sabermos que elas nos sustentam." Mas a resposta de Edson foi firme: "Tenho estudado a questão do sábado por longo tempo. Quanto a mim, já me coloquei ao seu lado e sei que essa plataforma nos susterá." O doutor Han e esposa concordaram. "É a verdade", disseram ambos. Vários dos presentes concordaram em guardar o sábado. Assim, naquele mesmo dia, formou-se um pequeno núcleo de guardadores do sábado. Embora Crozier guardasse o sábado por algum tempo, logo desistiu. Não mais andou em harmonia com aqueles com quem estudará por tanto tempo. Daquele dia em diante, Hiram Edson e José Bates juntamente com Tiago White, que não pudera ir à primeira reunião, associaram-se para disseminar a mensagem do sábado. Outra parte da mensagem era que Jesus estava agora no santuário celestial, conduzindo o julgamento de todas as pessoas. Quando o juízo se encerrasse, então sim, ele retornaria à terra para levar seu povo para o reino celestial, onde estava construindo um lar para cada um deles. Hiram Edson não era somente um meticuloso estudante da Bíblia e evangelista, como também fazia enormes sacrifícios financeiros no sentido de promover o avanço da obra de Deus que ele tanto amava. Em 1850, vendeu sua fazenda em Port Gibson para ajudar a financiar a obra evangelística. Adquiriu uma fazenda menor em Port Byron, só para vendê-la 2 anos mais tarde, emprestando a Tiago White uma parte da renda para comprar uma impressora manual destinada à nova gráfica em Rochester. Não está claro se a ordenação de Edson em 1855 foi para o ministério local ou geral. Mas em 1870 foram-lhe concedidas credenciais de ministro evangélico ordenado. Trabalhou com Frederick Wheeler na obra evangelística no estado de Nova York. Foi ele o mentor do jovem J.N. Lowgorough, com quem viajou por um circuito de igrejas até que ele se familiarizasse com o ministério adventista.